Continuando então aqui a apresentação de princípios teóricos e instrumentais dos métodos espectrofotométricos, passamos para a parte 3. Essa parte é relativa aqui a métodos de absorção, que nós já tínhamos comentado sobre esses dois métodos aqui. Agora vamos falar sobre a espectrometria de absorção molecular na região ultravioleta visível. Então, nesse tipo de espectrometria, as espécies são moléculas. Então, no caso aqui, são apresentados aqui 3 espectros do mesmo composto, 1, 2, 4, 5 tetrazina, em 3 condições distintas. Nessa condição A, composto na fase de vapor. Então, o que pode ser observado é que na fase de vapor é possível ver uma estrutura fina no espectro. Veja bem, esses picos estão relacionados com transições rotacionais dessa molécula. Já que num solvente orgânico, o que acontece? Não é possível mais se ver essas transições rotacionais, mas ainda é possível ver as transições vibracionais. Tá? E, finalmente, aqui numa solução aquosa, que é um solvente polar, já não é mais possível ver as transições vibracionais. Então, todas essas transições se condensam aqui numa transição que seria uma transição eletrônica, né? Aqui na região ultravioleta visível, entre 500 e 550, mas eles se misturam, esses sinais, formando uma única banda larga, que é a banda mais comum que se observa na espectrometria de absorção molecular. São bandas largas. Geralmente a maioria dessas medidas são feitas em soluções, e principalmente soluções aquosas, né? Então aqui nós temos a apresentação dos níveis de energia das transições. Então aqui nós temos infravermelho, visível e ultravioleta. E aqui nós temos os níveis eletrônicos, E0, seria o estado eletrônico fundamental. Aqui já um nível excitado e outro nível excitado. Então, observa que, para essa transição no ultravioleta, você sai aqui do E0, nível eletrônico 0, e já passa para um nível de energia eletrônica bem elevado, que é subdividido em níveis vibracionais. Esses níveis vibracionais também são subdivididos em níveis rotacionais, só que aqui não está representado na figura, porque ficaria bem pequenininho, seria pequenas linhas formando cada linha dessas aqui, né? Então, nós temos transições eletrônicas, que são essas aqui, ó. Na região visível também tem transições eletrônicas, ó, só que é um nível um pouco mais baixo do que lá do ultravioleta. Então, são essas transições aqui, ó, desse nível eletrônico para esse nível eletrônico. E aqui também é possível ver os níveis vibracionais. Em cada nível eletrônico você tem vários níveis vibracionais. Tá vendo? São esses representados, 0, 1, 2, 3, 4 aqui. Dentro desses níveis vibracionais ainda existem os níveis rotacionais que não estão representados aqui na figura, mas que foram vistos aqui, né, no espectro em fase gasosa. Agora vamos pegar aqui então essa aqui da região visível, só para fazer uma analogia com o espectro que foi apresentado. Olha, esse λ1, o comprimento lambda de onda 1, equivale aqui ao menor salto de energia, ó, desse nível fundamental até esse aqui, o primeiro nível eletrônico excitado. E assim sucessivamente até o lambda 5. Se for fazer aqui uma analogia, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. O lambda 1, que é o salto ali de menor energia, vai estar aqui no maior comprimento de onda. Então, pode ser associado a esse pequeno pico aqui, ó. Aqui, o lambda 2, ou seja, à medida que vai aumentando o delta de energia, você vai reduzindo o comprimento de onda, né, até chegar aqui no lambda 5. Bom, ainda tem aqui um lambda 6 que não está representado lá, né, mas provavelmente, né, como isso aqui é um espectro genérico, né, mas se fosse daquele composto lá, teria mais um lambda 6 aqui, né, e provavelmente até um lambda 7 aqui, ó, tá vendo? Tem um pequeno sinal aqui muito fraco. Tá? A intensidade desses picos aqui, ó, não está relacionada com a energia da transição. A energia está relacionada aqui, ó, com o comprimento de onda, né? A intensidade do pico
está relacionada com a probabilidade daquela transição ocorrer. Então veja bem, essa transição aqui, que é de menor energia, tem uma menor probabilidade nesse caso, porque o sinal está mais fraco. Essa já é maior, essas aqui são praticamente com a mesma probabilidade, essa aqui já cai um pouco, e essa aqui provavelmente pouquíssima probabilidade. Tá? Então isso é o que acontece nesse tipo de transição. Tá? Aqui seriam transições, olha, só vibracionais, né? Então essas transições aqui, na verdade, esse tipo de transição vibracionais, na verdade, ele está relacionado muito a partes a grupos funcionais, né? No caso, por exemplo, da espectrometria no infravermelho, né? Então você tem níveis vibracionais, rotacionais, né? E de translação também. Agora aqui nessa figura estão representadas algumas transições em orbitais moleculares que produzem absorvância na região ultravioleta visível. Nós temos aqui uma transição sigma ligante, sigma antiligante, uma dessas aqui é de maior energia, né? Tem também aqui uma transição pi ligante, pi antiligante, e também duas transições aqui correspondente ao não ligante com pi antiligante e com sigma antiligante. Essa transição sigma ligante, sigma antiligante cai na região ultravioleta, muitas vezes até no ultravioleta distante, né? Já essas aqui já caem em ultravioleta mais próximo, essas aqui podem até cair na região do visível. Aqui na verdade tem outras transições também, além das transições nos orbitais moleculares, tipo transições de transferência de carga, né? Que também produzem absorvância na região visível. Mas não vamos entrar em muitos detalhes nessas transições, porque essa apresentação é uma apresentação relativamente resumida, né? Visa dar uma ideia geral da espectrometria de absorção molecular. Aí precisaria ser uma apresentação mais específica para as espécies que produzem absorvância nessa região. Então aqui agora, essa figura aqui, ó, tem um diagrama de blocos do equipamento completo. Então, esse equipamento, para UV visível no caso, tem uma fonte, radiação contínua, né, que vai emitir aqui o espectro contínuo. Aqui tem o feixe policromático, né? Aqui está parecendo que são feixes monocromáticos, né? Mas imagine aqui tudo misturado, formando a luz branca, né? Que é o feixe policromático. E ele vai passar aqui pelo seletor de comprimento de onda, e aí sim vai emergir um feixe monocromático, né? Que vai passar aqui pelas espécies absorventes. Você vai ter aqui o equivalente ao P0 e o P, né? E esse aqui o sensor que vai medir a intensidade, a potência desse sinal. E finalmente aqui no último bloco tem o processador de sinal, que pode ser só um display, né, ou um computador. Aqui, só para ressaltar, dependendo do equipamento, da marca, pode ser que essas espécies absorventes fiquem aqui antes do seletor do comprimento de onda. Aqui é mais relativo ao design do equipamento mesmo. A maioria deles é desse jeito aqui, mas tem alguns equipamentos em que as espécies absorventes ficam antes, tipo equipamentos multicanal. Essa posição aqui é invertida. Agora, só para lembrar que foi visto lá na parte 2, que foi apresentado o espectrofotômetro de absorção atômica. Nos equipamentos de absorção atômica, essa posição é sempre invertida, ou seja, as espécies absorventes ficam antes do seletor de comprimento de onda. No caso lá, as espécies absorventes ficam na chama, né? Então, ela é invertida, devido principalmente à emissão que acontece na chama. Então, desses blocos aqui, desse diagrama, vamos ver primeiramente aqui a fonte de radiação contínua, que é utilizada nos equipamentos. Então, ultravioleta visível, essa aqui, para a região visível, é a mais usada, que é a lâmpada, já foi apresentei em cima, ela gera um espectro contínuo, é a lâmpada halógena. Essa lâmpada halógena,
é uma lâmpada com filamento de tungstênio, mas no interior dela tem vapor de um halogênio. Geralmente é bromo ou iodo, geralmente o mais comum é iodo. E tem também a lâmpada de arco de deutério, né? Só para lembrar, o deutério é um isótopo do hidrogênio, né? Que tem um próton e um nêutron no núcleo. É um hidrogênio pesado, vamos dizer assim. Então, vamos ver algumas características dessas fontes. Olha, aqui tem a lâmpada halógena e aqui o correspondente ao seu espectro de emissão. Então, vocês podem observar que o espectro de emissão da lâmpada halógena, ele cai principalmente aqui na região do visível. Aqui na região do ultravioleta, ele não tem praticamente nada. Essa lâmpada aqui, a halógena, ela é diferente em relação à lâmpada de filamento de tungstênio comum. A diferença é que ela contém o vapor de iodo aqui, de halogênio, né, geralmente iodo. E esse vapor de iodo permite um aumento da vida útil do filamento. Então a lâmpada tem uma vida útil mais longa. E também ela tem um invólucro aqui de quartzo, na verdade sílica fundida, que permite que ela trabalhe numa temperatura mais elevada. Com isso ela desloca o espectro mais para a região visível. Se fosse apenas uma lâmpada de filamento de tungstênio, ela teria um espectro mais aqui para a região vermelho e infravermelho, né? E a ideia dessa de aumentar a temperatura é justamente trazer o espectro mais para a região visível. Já a lâmpada de arco de deutério tem esse espectro aqui de emissão. Então vocês observam que o espectro de emissão da lâmpada de arco de deutério cai principalmente na região aqui do ultravioleta. Você observa aqui que o ultravioleta é de 380 para baixo, né? E esse espectro justamente vai aumentando nessa região, tá? Lá para a região do visível, ele também tem um espectro, só que é mais fraco. E às vezes tem até uns picos, né? E dependendo do equipamento, no caso aqui o equipamento multicanal que eu havia falado, ele utiliza essa fonte aqui para as duas regiões, para a região ultravioleta e visível. Mas isso é só no equipamento multicanal. A maioria dos outros equipamentos utiliza essa lâmpada de arco de deutério para o espectro contínuo na região do ultravioleta. Agora aqui tem uma lâmpada, que é a lâmpada de arco de xenônio, que pode ser usada para as duas regiões. A vantagem do emprego dessa lâmpada é que você usa uma única fonte para a região ultravioleta e para a região do visível. Quando você usa as duas fontes, você tem que usar as duas lâmpadas, né? Então aqui, ó, ela tem um espectro intenso aqui também na região ultravioleta e também aqui na região do visível, né? Chegando até aqui no infravermelho próximo. Então, a vantagem do uso dessa lâmpada é justamente isso. Você tem uma única fonte de radiação. Em relação a outros equipamentos, tem que ter as duas, né? Aqui, continuando, vamos passar aqui para o seletor de comprimento de onda. Olha, o objetivo desse seletor é justamente isolar o feixe monocromático, né? Então vamos ver aqui quais são qual é a ideia do seletor de comprimento de onda. Então aqui você tem um espectro contínuo, vindo lá da lâmpada de emissão, no caso aqui do visível, né? Do filamento de tungstênio. E a ideia do seletor é isolar um lambda nominal. Então, por exemplo, aqui, o centro dele em 460. Então, o lambda nominal 460. Claro que ele vai ter uma largura de meia banda, como foi comentado lá na parte 1, que vai ser tanto mais estreita quanto melhor for o seletor, né? A ideia, o seletor ideal selecionaria apenas um comprimento de onda, mas como ele tem uma largura física que sempre tem que ter, né? Ela tem que ser o mais estreita possível, né? Justamente para você chegar o mais possível no feixe monocromático, tá? Então, exemplo aqui um outro exemplo, por exemplo, lambda nominal 640, centro em 640, com uma pequena largura de meia banda. Então, são 4 tipos de seletores aí que são geralmente empregados. São 2 filtros e 2 tipos de filtro e 2 tipos de monocromadores. Os filtros podem ser de absorção, interferência, e os monocromadores, baseado em prisma ou baseado em rede de difração. Vamos ver uma ideia. Então, o filtro, como é que ele funciona? Ele tem um feixe policromático, né, que é a luz branca, por exemplo, se fosse no visível,
E o filtro de absorção ou de interferência vai anular os outros comprimentos de onda e vai deixar passar um feixe monocromático, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte: quando é absorção, ele absorve os outros comprimentos de onda e deixa passar apenas um deles. Pode ser, por exemplo, você pode imaginar aqui um vidro azul, por exemplo. Ele vai absorver os outros e vai deixar passar a coloração azul. Já o filtro de interferência, ele funciona um pouco diferente. Ele provoca uma interferência destrutiva, tem a interferência construtiva de ondas, né? E destrutiva. Então ele provoca uma interferência destrutiva nos comprimentos de ondas que não interessa e provoca uma interferência construtiva naquele comprimento de onda que ele quer selecionar. A aparência física deles, olha, o de absorção são praticamente vidros coloridos, né? Alguns outros materiais também são usados, né? Materiais sintéticos, mas ele é como está aqui na figura, que são filtros ópticos, né? De absorção. E os filtros de interferência, eles, olhando um pouco de longe assim, eles parecem pequenos espelhos, né? Mas na verdade não são bem espelhos. Se você olhar de perto, você vê que você consegue enxergar o outro lado, né? Justamente porque ele vai deixar passar aquele feixe monocromático, né? Que ele seleciona. Esses filtros tem um para cada. Então, por exemplo, um equipamento que usa esse tipo de filtro, você na hora que vai fazer a medida, você tem que selecionar o filtro que você vai usar, né? Ele tem escrito nele qual é o lambda nominal, né? Aqui não está aparecendo, mas eles têm todos indicado aqui qual é o lambda nominal que você vai usar. Então você seleciona, você tem que trocar no equipamento. Esse gráfico aqui, ó, mostra uma comparação entre o filtro de interferência e o filtro de absorção. Então vamos começar com o filtro de absorção, que é esse aqui, ó. Observe bem. Ele tem aqui um lambda nominal em 500 nanômetros, ou seja, nesse centro aqui. Ele apresenta aqui a intensidade do pico que ele transmitido, né, que ele deixa passar, e a largura de meia banda. Então, nesse caso aqui, observe que a largura de meia banda é 50 nanômetros. E a intensidade dele, ó, corresponde aqui, a intensidade transmitida, não, corresponde a aproximadamente 20% de toda aquela radiação que veio lá da fonte, né, do feixe policromático. Então, ele não tem uma eficiência tão boa assim, principalmente se for comparado aqui com o filtro de interferência. Observe que o filtro de interferência, nesse caso aqui com lambda nominal 448 nanômetros, mas observem bem, ele tem uma largura de meia banda bem mais estreita, praticamente 1/5 dessa aqui, né, 10 nanômetros, o que é melhor, justamente porque esse feixe aqui é bem mais monocromático do que esse, né? Então esse aqui é bem melhor. E ele, além disso, tem uma potência aqui, quase 70%, né, aqui, né? Um pouquinho mais aqui no meio seria 70%. Então ele também perde muito menos energia do que esse aqui. Então o feixe é mais intenso, é melhor, né? Porque você melhora a relação sinal-ruído devido à intensidade do feixe de radiação ser mais intenso. Então isso aqui é uma comparação entre esses dois filtros, né? É claro que aqui depende do desenho do aparelho, né? Às vezes um aparelho mais simples pode ser usado esse aqui, não tem problema. Um aparelho um pouco mais sofisticado usa esse aqui. Depende do desenho do aparelho, do design e para que ele vai ser empregado, né? Claro que o equipamento com esse aqui, com certeza vai ser mais barato que o equipamento desse aqui, né? Aqui o monocromador. O que seria o monocromador? O monocromador, ele é bem mais versátil do que o filtro. Por quê? Porque só um monocromador permite que você selecione uma faixa relativamente ampla de comprimento de onda, né? Então, por exemplo, ele pode selecionar toda a faixa visível, ou alguns podem selecionar o UV e o visível, só com um monocromador. Como ele é composto? Olha, aqui vem a radiação contínua que vem lá da fonte, ela vai entrar aqui. Aqui tem um sistema de lentes que eu não estou mostrando, mas mais na frente é apresentado isso. Você tem uma fenda de entrada para você selecionar um feixe aqui colimado. Ele vai incidir aqui sobre o elemento de dispersão. Nesse caso aqui o elemento de dispersão é um prisma. Então ele vai com isso decompor aqui o feixe nos seus raios monocromáticos. E através do giro do elemento de
dispersão, você pode selecionar qual dos feixes monocromáticos será usado. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele selecionou o feixe relativo ao verde. Então, ele selecionou um feixe monocromático verde para ser usado lá no processo de absorção. Aqui tem já um desenho mais completo do monocromador baseado em prisma. A diferença é que você tem as lentes que vão colimar os feixes, né? Porque os feixes aqui saem divergentes, né? Essa lente vai deixar eles de forma paralela, né? Então, eles vão incidir no prisma aqui de uma forma paralela e vão haver a dispersão aqui. Então, você pode aqui selecionar qual dos, o lambda 2 ou lambda 1, ó, esse aqui está fora, esse aqui vai ser selecionado, tá? Então, com isso ele consegue selecionar o feixe monocromático aqui na saída. Agora, também pode ser usado como elemento de dispersão uma rede de difração. Existem redes de reflexão e de transmissão. No caso aqui é uma rede de reflexão. Então aqui é bem similar, né? Vem o feixe policromático, vai incidir na rede de difração. Ela é tipo o filtro de interferência. Olhando ela assim de longe, ela parece um espelho, né? Mas ela tem pequenas raiuras que vão provocar interferências construtivas e destrutivas, de tal maneira que em alguns pontos vão haver intensificação de feixes monocromáticos, por exemplo, no caso aqui, o vermelho, o amarelo, o verde. E da mesma forma como é feito lá com prisma, o giro da rede de difração vai permitir que você lance um desses raios na fenda de saída, ou seja, que você selecione um feixe monocromático. Então aqui tem um exemplo aqui de uma rede, no caso rede de reflexão, como eu disse, a maioria são redes de reflexão plana, né? Existem as redes côncavas também, né? As redes côncavas, elas não só fazem a dispersão da radiação, como elas também já focalizam na fenda de saída. Essa aqui não, essa aqui tem que usar espelhos para focalizar, né? Então aqui tem um espelho côncavo que vai jogar aqui na rede refletora, ela vai dispersar os raios aqui em feixes monocromáticos e ela vai focalizar aqui um na fenda de saída. Então aqui é um monocromador baseado em rede de difração. Só para lembrar, antigamente a maioria dos monocromadores eram baseados em prismas. Por quê? Porque as redes de difração, há muito tempo atrás, eram muito caras. Então os prismas eram mais baratos. Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível fazer redes de difração a um custo menor do que com prismas. Então, elas são mais usadas, né? E além do mais, elas têm uma eficiência um pouco melhor do que os prismas. Mas tem equipamentos, como nós vimos lá no espectrômetro de emissão ótica, né, do CPOS, ele utiliza os dois elementos, vocês lembram? Utiliza tanto o prisma, como também utiliza a rede de difração, né, aquela rede Ekeli lá. Então, os prismas não estão totalmente descartados ainda, eles são usados ainda na construção dos monocromadores. Aqui é um exemplo de alguns monocromadores comerciais, né, que são vendidos, né. Claro que tem uma série de especificações para cada um deles, né. Um exemplo de monocromadores. Tem sempre uma fenda de entrada, né, uma parte que entra o feixe policromático, eu não sei se é aqui ou aqui, e no outro vai sair o feixe monocromático, né. Bom, continuando aqui os principais módulos do equipamento, vimos o seletor de comprimento de ondas, vamos cair aqui nas espécies absorventes. As espécies absorventes na espectrometria de absorção molecular são moléculas, né? E elas são colocadas em recipientes. No caso aqui, soluções, se for soluções, o recipiente é a cubeta. A cubeta ela pode ser de seção circular, como o caso aqui, tipo um tubo de ensaio, né? Ou seção quadrada ou retangular, né? Porque aqui no caso ela é quadrada porque ela tem a mesma distância aqui entre os lados. Mas existem também algumas que têm um caminho óptico, por exemplo, de 5 centímetros, né? E a largura, por exemplo, 1 centímetro. Então seria retangular, né? Ela tem
essas cubetas de seção quadrada ou retangular, elas têm duas regiões aqui, dois lados, né? Que é um lado em que você segura, essa figura que vem agora acho que está melhor mostrando isso. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela tem um lado que é fosco, né? E um lado que é bem transparente. Esse lado fosco é justamente para o operador segurar nessa parte para colocar ela no porta-cubeta. Porque para você não colocar o dedo aqui nessa região, justamente porque é na região que vai passar o feixe de radiação. Então isso pode atrapalhar, pode dispersar os raios, vai dar um problema na leitura. Então você segura aqui pela parte fosca e coloca ela no equipamento. É claro que você também não pode inverter, que se você colocar essa parte fosca virada para o lugar do feixe, essa parte é fosca, ela vai dispersar o raio, vai absorver uma parte, então você vai ter uma medida bem ruim. Às vezes nem consegue fazer a medida. Então tem que tomar cuidado na hora de usar no aparelho, colocar a parte transparente onde vai passar o feixe de radiação. Outra observação sobre essas cubetas, elas geralmente são feitas de dois materiais, o vidro, né, ou quartzo. Na verdade, o quartzo é sílica fundida, né, que é a mesma composição do quartzo. Então elas têm geralmente uma especificação aqui, bem pequenininha, gravado. Se ela é de quartzo, geralmente ela tem o Q, né, ou quando é vidro tem o G, né, do inglês glass, né. Então tem que observar isso, porque é muito comum, às vezes, o operador usar uma cubeta de vidro para fazer uma leitura na região ultravioleta. O que acontece? Não consegue ver nada, dá uma absorvância bem alta, já de início, mesmo até sem solução. Por quê? Porque o vidro, ele absorve na região ultravioleta, então ele não pode ser usado para medidas na região ultravioleta. Então tem que observar isso, que é muito comum esse tipo de erro. A pessoa pensa que o equipamento está com defeito, né? Mas não é. É a cubeta que está do material errado. Aí para a região ultravioleta e visível, aí ela serve para os dois, a cubeta tem que ser de quartzo. Ela pode ser usada nas duas regiões. Agora, se você for fazer uma medida só na região do visível, senão não vai entrar no ultravioleta, você pode usar a cubeta de vidro. Não tem problema. Agora vamos ver uma coisa que acontece aqui quando você faz uma medida de absorvância, que é uma comparação entre a absorvância, no caso ideal, que foi apresentada lá no início, e a absorvância real, ou seja, a absorvância que você realmente vai medir na prática. Olha, as espécies absorventes, no caso aqui, elas não estão no espaço, como foi apresentado lá no início, na parte teórica. Por quê? Elas têm que ter um recipiente onde elas estão contidas. Por exemplo, se for uma solução, você tem que ter um recipiente onde essa solução vai estar contida. Se for uma espécie absorvente, por exemplo, em fase gasosa, a mesma coisa, tem que ter um recipiente, uma cubeta para gás, né? Não foi apresentada na frente, mas existem vários modelos de cubetas que é para você colocar um gás. Então, aqui, veja bem, quando você coloca aqui o caso da solução, que é o mais comum, uma cubeta aqui, seja de vidro ou seja de quartzo, o que vai acontecer? Você vai ter aqui 4 interfaces, ó, ar, vidro, vidro, solução, solução, vidro, outra interface aqui, vidro, ar. Cada uma dessas superfícies reflete uma pequena parcela da radiação incidente. Tá? Olha, então tem uma reflexão aqui, uma pequena reflexão, todas elas refletem um pouco. Então você perde um pouco desse feixe aqui incidente, que não corresponde ao feixe transmitido. Ele simplesmente volta. Além disso, na solução, por exemplo, uma espécie de solução, existe espalhamento de radiação. Não é absorção, é espalhamento devido ao próprio solvente, né, o índice de refração da solução, provoca um espalhamento. Então, essa perda aqui, ela vai dar um erro, né? Por quê? Porque aí o sinal que vai sair aqui vai ser bem menor do que o que seria em relação à lei de Lambert-Beer. Então, tem que fazer algum artifício para eliminar essa, ou minimizar, né? Eliminar quase impossível, mas sempre minimizar esse tipo de interferência. Então, a absorvância ideal, o que é? É o log, logaritmo base decimal, do feixe incidente sobre feixe transmitido. Mas como isso aqui não é possível na prática, o que é feito isso aqui é real. É log do P, ou seja, a potência do branco, sobre a potência da amostra ou padrão. O que corresponde a isso? Corresponde a você fazer uma medida inicialmente
daquilo que seria, por exemplo, só o solvente, com a sua cubeta contendo apenas o solvente. Então, o que vai acontecer? Você tem o solvente, essas reflexões vão acontecer, né? Esse espalhamento também vai acontecer igual. Então, esse P do solvente vai equivaler ao quê? Ao P0, tá, ó, que é o P do branco. Né? Em inglês é P do blank, né? Eles falam blank, né? Então, é o P do branco. Quando você for fazer a medida de absorvância, aí você coloca a sua amostra ou o seu padrão, tá? Da espécie absorvente. Pode ser, quando você estiver fazendo a curva de calibração, você vai colocar aqui os padrões. Quando você estiver fazendo a amostra, você vai colocar a sua amostra. Mas a espécie é a cubeta que contém a espécie absorvente. E o branco é aquela solução que não contém a espécie absorvente. Tá? Então, a medida de absorvância na ideal é P0 sobre P. Agora, no sistema real, vai ser sempre P do branco, P da amostra. Tá? E aí você vai medir com o sensor de radiação. O sensor vai medir a potência do branco, depois vai medir a potência com a espécie absorvente, vai fazer a razão e tirar o logaritmo. Tá? Então, aqui o sistema real, ele se aproxima do ideal nesse sentido. Né? Então, você sempre... outra coisa a observar aqui, que é uma medida de absorvância, são sempre duas medidas, né? Ela sempre vai fazer um branco e uma amostra, uma razão, o logaritmo de uma razão, né? Sempre, qualquer medida de absorvância, no sistema de absorvância ou absorbância, que às vezes é chamado de absorbância, são duas medidas, é sempre P do branco e P da espécie absorvente. Então, vamos ver aqui o que seria a curva analítica ou curva de calibração. A curva analítica ela corresponde a um gráfico, né, de coordenadas cartesianas, x, y, com absorvância em função da concentração. Ou seja, a absorvância está no eixo y e a concentração está no eixo x. Agora, quem é a espécie absorvente? A espécie absorvente pode ser o próprio analito ou algum produto da reação entre o analito e outro reagente, para dar uma coloração, por exemplo. Temos aqui dois exemplos bem simples. Por exemplo, uma solução de permanganato de potássio. O permanganato de potássio ele tem uma coloração violeta bem intensa. Então, ele mesmo vai ser espécie absorvente. Se você quiser quantificar uma solução, por exemplo, de permanganato de potássio, você faz uma curva de calibração com o permanganato, né? Depois você coloca lá a sua amostra desconhecida e você vai ter um valor de absorvância que vai poder ser medido e você vai ter já a sua concentração do seu permanganato. Só que na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos é como se fosse assim, segundo exemplo. O seu analito é o íon férrico, ferro 3+. Só que o íon férrico, ele tem uma coloração muito fraca, uma absorvância muito fraca na região visível, né, mesmo na ultravioleta. Então ele não vai servir como espécie absorvente, né? A coloração dele é muito fraquinha, praticamente incolor. Então você reage, você faz uma reação de complexação com o tiocianato. Então, quando você faz essa reação, o que acontece? Ele forma esse complexo aqui, que tem aquela coloração vermelha, bem intensa. Então, essa aqui vai ser a espécie absorvente. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma curva de calibração, você vai colocar o seu analito sempre nessa forma aqui, que é a forma que tem a absorvância intensa. Claro, você vai fazer isso tanto com a sua amostra quanto os seus padrões, igualzinho, para você fazer a curva de calibração correspondente ao quando você for fazer com o seu analito. Só lembrando, o analito é a espécie química que você quer quantificar, né? Então, procedimento para obtenção da curva analítica ou curva de calibração. Primeira parte, quando você não sabe o comprimento de onda em que essa espécie tem maior intensidade de absorvância, você pode fazer o espectro de varredura, ou seja, é um espectro que vai mostrar qual é o comprimento de onda em que essa espécie absorve mais, ou seja, o lambda máximo dessa espécie. Vou botar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo real de um espectro de varredura do corante alaranjado de metila, que ele foi colocado num meio bem alcalino, né, para não ter a transição de cor, e foi feito um espectro de varredura, né, ou seja, esse espectro de varredura é a variação do comprimento de onda e a medida da absorvância, tá, para descobrir qual é o ponto de máxima absorvância.
Nesse caso aqui, a concentração dele não é muito importante, desde que ela esteja numa faixa em que dê uma absorvância boa. Por quê? Porque você não está medindo aqui, por enquanto, a concentração. Você está medindo qual é o ponto em que ele vai dar a absorvância máxima. Às vezes ele dá mais de um pico. Por exemplo, aqui ele deu um pico só nessa região, mas pode ser que ele tenha um outro sinal para cá. Tá? Não tem problema. Você tem que escolher aqui um sinal de máximo, de preferência o que dê absorvância melhor. Se tivesse outro pico aqui mais baixo, você escolheria esse aqui, que é mais alto. Então, nesse caso aqui, observa que o sinal máximo ele acontece em 460 nanômetros. Ó. Vai subir aqui, você vai ver pelo gráfico, pelo espectro de varredura, que ele dá nessa região. Então, você vai escolher esse comprimento de onda para você fazer as medidas de absorvância e determinar a curva analítica. Tá? Para muitos casos, você já tem especificado qual é, mas quando você não tem, você tem que fazer o espectro de varredura. Então, aqui foi feito o espectro de varredura. E agora, segundo, realizar a medida de absorvância para cada solução padrão. Então, você vai ter soluções de concentração. Agora mudou o gráfico já é concentração, no caso aqui está em miligrama por litro, poderia ser mol por litro, depende da unidade. Até poderia ser até porcentagem, desde ser unidade de concentração. E aqui, no eixo Y, vai ser a absorvância. Aqui, no caso, então, como é que você vai fazer a curva de calibração? Você vai fazer aqui soluções padrão, ou seja, soluções de concentração conhecidas, né? No caso aqui está em miligrama por litro, e absorvância. Então vamos fazer esse gráfico aqui. Olha, opa, foi demais. Concentração 0, absorvância 0. Olha, isso aqui você pode colocar no próprio aparelho. O aparelho tem um recurso que é você colocar o branco, você colocou o branco, e aperta o botão que corresponde a 100% de transmitância, ou 0 de absorvância. Aí ele mesmo coloca 0 na absorvância, nesse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto da sua curva. Aí você vai colocando os padrões, ó, 5 miligramas por litro, e aqui você já zerou o aparelho, não mexe mais no botão do zero. Aí você vai ler agora os valores de absorvância. Deu aqui quase 0,05, deu 0,044. Esse gráfico é real também, tá, gente? Foi feito mesmo, ó. Opa, errei aqui. Então vamos para cá. Olha, o segundo, 10 miligramas por litro. Ó, você vê que ele dobrou aqui, ele quase que dobra aqui. Devido ao quê? Aquela relação linear que eu comentei lá na parte 1. Desculpa, na parte 2, né? Aqui, 20, dobrou de novo, ó. Deu quase, 8816, deu 15,6, quer dizer, a rigor deveria ser o dobro certinho, né? Mas claro que tem sempre um erro experimental aqui, né? Soluções, no preparo dos padrões, né? Sempre vai ter um pequeno erro. Então aqui, olha, 30, 0,2, tá? Então aqui vai correspondente à absorção, vamos fazendo. Então até, no caso aqui foi feito até 40 miligramas por litro, e você tem aqui os correspondentes à absorvância. Bom, de posse dos pontos experimentais, você vai fazer o que? A regressão linear. Para o quê? Para você obter a melhor reta que corresponde a esses pontos. Então, se você fizer usando um software, tem lá o recurso lá, né, regressão linear. Você pode ajustar os pontos para você ter a melhor reta. Olha, então aqui passamos para a parte 3, aplicar, agora já é você vai fazer lá no seu programa, né, no software, para você, e tem, é claro, os equipamentos também tem essa possibilidade, os equipamentos mais modernos, já computadorizado, você pode fazer no próprio equipamento, né. Olha, então ele faz a regressão linear, tá? Então nesse caso aqui, observe que ela ficou bem ajustada, tem um pouquinho fora aqui, tá? Mas isso aqui ainda está dentro da faixa de tolerância. A partir desse momento que é feita a regressão linear, você não usa mais esses pontos experimentais aqui. Acabou, ele só tem a finalidade de você achar a melhor reta. E, é claro, o software vai te dar aqui todos os parâmetros da equação da reta, né? Inclusive o coeficiente de correlação, que não está mostrado aqui, que é o R. Esse R mostra quanto esses pontos estão ajustados, ou seja, ele tem que ser o mais próximo de 1 possível. Aqui não está apresentado, mas provavelmente ele está bem próximo de 1. Deve ser 0,99 ou 98, alguma coisa assim. Porque elas estão bem alinhadas aqui. Mas ele vai te apresentar aqui a equação da reta, né? Y é igual a x mais b, ou seja, um coeficiente angular e um coeficiente linear.
No gráfico, o y vai corresponder à absorvância, o a vai ser o quê? O coeficiente angular, né? Está aqui o valor dele, e o x vai ser o quê? A concentração, está aqui, ó. Então, a absorvância é o a vezes concentração, mais o b, que é o coeficiente linear, ou também chamado intercepto, ou seja, onde ele intercepta o eixo y, né? Que é esse aqui, 0,0. O ideal é, você vê que ele não ficou zero, como foi definido lá quando você começou a fazer a medida no aparelho, você definiu isso aqui como sendo zero, né? Que seria concentração zero, absorvância zero. Mas você vê que ele não deu um pouquinho diferente. Às vezes ele poderia dar um pouquinho negativo ou um pouquinho positivo. Aqui deu um pouquinho positivo, tá? Mas não tem problema, porque aí tá relativo ao erro experimental, né? É claro que isso aqui não é uma medida ideal, é uma medida real, né? E aqui, para você, tem a equação da reta, né? Você pode isolar agora, botar em evidência a concentração, que é o que você está interessado, né? Passando aqui, você tem que isolar a concentração. Então, você passa o B para o lado de cá, depois isso aqui vai para o denominador, né? Então, fica o coeficiente absorvância menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Então, agora você já tem em evidência aqui a concentração. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, você tem uma amostra desconhecida, em que você colocou lá no equipamento, nas mesmas condições, zerou, tudo certinho, com branco, e deu, por exemplo, 0,135 de absorvância. Aqui não tem unidade, né? Absorvância não tem unidade, só lembrando. Deu aqui, por exemplo, 0,1350. Você faz as contas, né? Coloca aqui no lugar da absorvância, que está aqui, e chega no valor da concentração, 17,31 miligramas por litro. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha feito lá no começo, nos métodos de emissão, que é aquele jogo de você pegar aqui, chegar aqui e descer aqui, né? Então, você vem aqui, ó, absorvância da amostra, 0,1350, olha, ó, aqui é 0,15, aqui, quer dizer, ela está mais ou menos por aqui, né? Mais perto do 5 ali do que para cá. Então, você puxando aqui, ó, ela vai bater aqui, ó, você vai descer aqui, ó, 15, 15, 16, 17, ó, então bate mais ou menos 17,31, tá? Só que, é claro, com a equação você não precisa usar o gráfico para fazer isso, né? Bom, e é claro, se você estiver usando o software do computador ou um software que você pegou os dados e colocou, um programa gráfico, tipo Origin ou outro similar, Excel também, você vai ter tudo isso aqui, né? As equações de reta, coeficiente linear, o R, coeficiente de correlação, você vai poder inclusive trabalhar aqui com esse gráfico de todas as formas. Inclusive, até se você vê um ponto que está muito fora aqui, que pode ter sido um erro experimental, você pode excluir aquele ponto, né? Por exemplo, se eu fiz essa medida aqui, ela deu aqui em cima, ó, e as outras estavam todas alinhadas, é que provavelmente houve um erro aqui na hora de eu fazer a solução lá, né? Eu coloquei a quantidade errada, né? E fiz uma solução, uma concentração maior do que deveria. Você pode excluir esse ponto, se você tiver bastante ponto, você pode excluir aquele ponto, né? Considerar aquilo um erro experimental grosseiro, né? Então, agora vamos continuar aqui com os módulos, né? Já vimos aqui a região das espécies absorventes, né? Como você usa o aparelho. Falta aqui o sensor de radiação, ou seja, aquele equipamento que vai medir a intensidade da sua radiação eletromagnética. Então, aqui estão exemplos, alguns tipos de sensores, né? Tem também aqui tem o fototubo, né? Os fotodiodos, né? Que são dispositivos semicondutores. Aqui tem um fotorresistor, ou LR, que é o Light Dependent Resistor, ou seja, um resistor que depende da luz, né? Só comentar aqui rapidamente sobre o fototubo. Aqui você tem, é como se fosse uma válvula, né? Com vácuo. Então você tem um catodo e um anodo. Essa superfície aqui do catodo é uma superfície que é sensível à luz. Ela é feita geralmente com ligas de metais alcalinos, ou seja, aqueles metais que têm facilidade, você tem baixo potencial de ionização, tipo sódio, potássio, lítio. O que acontece? Quando a radiação eletromagnética incide sobre essa placa, ela libera um elétron, né? Ela tem facilidade de liberar elétrons.
E como existe aqui uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos, aproximadamente, quer dizer, aproximadamente não, é 90 volts, certo, né, que é aplicado, esse elétron é atraído aqui para o anodo. E isso gera uma corrente elétrica que é medida. E essa corrente ela é proporcional, diretamente proporcional à intensidade de radiação. Tá? Então a medida dessa corrente vai permitir aqui uma medida, né, de um sinal, né, que é proporcional à intensidade de luz, né? Aí você pode fazer o P0P, né, que é a potência do feixe incidente, né, aquela coisa toda, e fazer a calibração. A mesma coisa acontece aqui com os dispositivos semicondutores, né, o processo é similar. Até tem um sensor aqui de infravermelho, usado controle remoto, né? Tem outros aqui, fotodiodos, né? E tem também um que não está mostrado aqui, que é tubo fotomultiplicador. Ele é parecido com esse aqui, só que ele tem várias etapas, né, de emissão de elétrons, né? Esse tubo fotomultiplicador é um dos sensores mais sensíveis que existem, né? Mas ele não está representado aqui. Então aqui tem um exemplo, né, de demonstração do fotoresistor, né? Ele é feito aqui de um material semicondutor, por exemplo, sulfeto de cádmio, seleneto de cádmio. Aqui tem um sulfeto e seleneto de cádmio, e dependendo do material em que ele for construído, ele tem a sensibilidade dele, né, sensibilidade relativa, aumenta. Então ele tem um espectro, né, de sensibilidade aqui. Tá? Observa que todos esses aqui tem um espectro na região do visível, né? Esse aqui do seleneto de cádmio, inclusive, ainda pega uma região aqui do infravermelho próximo, né? Ó. Pega uma boa região do infravermelho. Esse do sulfeto de cádmio, ele pega mais a região visível mesmo aqui, ó, com um pico aqui, um pouquinho mais de 500 nanômetros. Né? Então, eles, dependendo da região espectral que você vai trabalhar, você pode escolher, inclusive, um desses materiais de construção do fotoresistor. Então é a curva de sensibilidade em relação ao comprimento de onda, né? Sensibilidade em relação ao comprimento, dependendo do material, como ele é feito. Aqui tem uma curva interessante que é do fotoresistor. Você observa que ele tem uma resistência dada aqui em kΩ e aqui a intensidade de luz dada na unidade de lux. Então você observa que você vai aumentando aqui a intensidade luminosa, 0, 1, 1, 10 até 10.000, e ele vai, a resistência vai diminuindo aqui de forma linear. Ó. Isso é bom. Quanto mais linear for a resposta aqui do sensor, melhor. Né? Então, ó, você tem aqui 100 kΩ, né? Aqui 1 kΩ, então você vai reduzindo aqui praticamente de 1000 até 0,1, né? De acordo com a intensidade luminosa, numa relação bem linear. Né? Então isso aqui é bom porque ele tem uma resposta linear em relação à intensidade de luz. Né? Agora vamos ver algumas configurações dos espectrofotômetros. Essa primeira configuração aqui, que é o feixe simples, é aquela que eu já apresentei naquele esquema lá, ó, fonte de luz, radiação contínua, seletor de comprimento de onda, pode ser um monocromador ou um filtro. Aqui tem o P0, o P, né, real, né, aqui ele vai fazer o branco, aqui está a amostra no caso, mas tem que ter o branco também, né. Detector de luz e aqui o computador, né, que é o medidor, que está aqui, computer meter, ou um display mais simples, né, que tem aparelhos mais simples que não tem o computador, mas ele mostra o resultado de absorvância num display, né, então tem isso também. Então aqui é só mostrando, né, o elemento de dispersão, no caso aqui ele colocou um prisma, né, poderia ser um monocromador com rede de difração. Seleciona aqui um comprimento de onda, né, no caso aqui o vermelho, né, vai passar pela solução, luz incidente, luz transmitida e detector. Então a configuração mais simples, em que você tem um único feixe, né, e você usa esse feixe, né, você tem a amostra, coloca o branco, coloca a amostra, os padrões e faz a leitura da absorvância. Bom, então aqui nós temos o outro modelo, um pouco diferente daquele primeiro, que é com feixe duplo feixe, ou duplo feixe. Então, nesse
tipo de espectrofotômetro, você tem duas posições para você botar a cubeta. Numa você pode colocar a referência e no outro você vai colocar a sua amostra ou o seu padrão. E ele vai ter um sistema aqui, que é esse Beam Splitter aqui, que é um separador de feixe, que vai permitir que os feixes sejam divididos em dois. Aqui tem um espelho, um mirror, e ele vai passar tanto pela referência como pela sua amostra. Você vai ter aqui dois sistemas de detecção e ele vai fazer o processamento praticamente simultâneo dos dois sinais. A vantagem desse equipamento é quando você tem um estudo, por exemplo, de cinética, em que a sua amostra e a sua referência podem sofrer variações muito rápidas em relação ao tempo. Então, nesse caso aqui, o seu branco vai variar, a sua amostra também, então você vai sempre tendo o sinal aqui só da sua espécie absorvente, né? Já no outro sistema de feixe único, se você fosse fazer isso, você teria de tirar isso aqui rapidamente, colocar a sua amostra, depois tirar e colocar o branco de novo. Às vezes não seria possível, dependendo se a reação fosse muito rápida, né? Então a vantagem desse equipamento é isso. E você colocando lá o seu referência e sua amostra, ele vai fazer simultaneamente os dois. Outra coisa interessante aqui, né, nessa figura, né, porque o outro também tem isso aqui, ó, é que ele está demonstrando aqui as duas fontes, né, no caso aqui filamento de tungstênio, a halógena, por exemplo, e a de deutério, né? Se bem que isso aqui tem também no de feixe único, né, que não foi mostrado ali no esquema. Então ele vai usar de tungstênio para a região visível, né, aqui tem um espelho, e aqui você tem uma janelinha que, no momento que você estiver usando a de tungstênio, essa aqui é como se ficasse apagada, tem um bloqueio aqui, a radiação não chega lá. Então você vai só. No momento que você passar para a região ultravioleta, acontece ao contrário, ele fecha essa e abre essa aqui. Então você vai ter na região ultravioleta, né? Então essa separação aqui das duas lâmpadas tem também no de feixe simples, né? Mas só que nessa figura está demonstrando, está apresentando aqui a imagem aqui das duas fontes, né? Agora é claro, se ele estiver usando a fonte de arco de xenônio, aí não precisa disso, ele vai ter uma única fonte que vai servir para as duas regiões, tanto para o ultravioleta quanto o visível. Aqui no caso é o que é o mais comum, que tem duas fontes, uma para a região visível e uma para a região ultravioleta. Chegamos aqui no último módulo, que seria o processador de sinal. Então, nos equipamentos mais simples, ele pode ser um display, só que apresenta o valor de absorvância, né? Ou equipamentos mais modernos, mais sofisticados, um computador, né, que vai inclusive ter um software aqui que vai permitir que você faça a curva de calibração, elimine pontos, faça também o espectro de varredura, né? Então, o software vai ter um monte de possibilidades aqui, de recursos, né, que você vai poder usar nas suas medidas de absorvância. Obrigado a todos por assistir e até a próxima.